Sociedade Automotiva na área. Salve, galera! Hoje nós vamos abordar um tema de extrema importância, que são os freios. Aqui nós temos um exemplar de um Fusca e aqui nós temos um sistema de freio a disco, tá? Basicamente o funcionamento desse sistema aqui é o mesmo do sistema a tambor, só com algumas diferenças no posicionamento das peças. Aqui nós temos um disco feito especificamente para o Fusca, tá? Ele utiliza o mesmo cubo de roda e ele usa um disco especial para ele. E aqui nós temos uma pinça de freio utilizada nos veículos da Volkswagen refrigerado a água, Golf, Passat e outros modelos que utilizam freio a disco com sistema de freio de mão. Então aqui nós vamos abordar algumas pequenas diferenças e o princípio de funcionamento. Nós temos aqui a pinça de freio, ela é composta por duas partes, tá? Ela tem um cavalete, né, que é essa parte móvel externa, e nós temos a parte onde tem o pistão da pinça, que é o responsável por empurrar a pastilha e proporcionar frenagem do carro. Aqui nós temos o que nós conhecemos como flexível de freio, ou popularmente o mangote de freio, né, que é a linha de alimentação do fluido para a central da pinça do freio. E na parte inferior nós temos o mecanismo do freio de mão. O freio de mão dessa pinça aqui, ele atua de forma mecânica, assim como os freios a tambor, tá? Ele é acionado através de um cabo que está aqui na parte inferior, é o mesmo cabo do freio de mão original do Fusca. Ele se fixa num acionamento aqui na parte externa. O funcionamento dele é totalmente independente da parte hidráulica, tá? É uma adaptação relativamente simples, tá? Que vai trazer um pouco mais de segurança para quem dirige Fusca. Os proprietários de Fuscas já sabem que o freio a tambor, com o passar do tempo, ele se torna um tanto ineficiente, e essa solução foi uma opção, uma alternativa para quem tem interesse em ter uma performance melhor dos freios nesses carrinhos, tá? Então, basicamente, o funcionamento é igual o de um funcionamento a tambor, só que além de ser mais prático de fazer a manutenção, né, porque aqui você só tem duas pastilhas, né? E o resto do funcionamento do componente ele é exatamente igual ao freio a tambor. Você tem um parafuso sangrador na parte superior, responsável por você fazer a sangria no freio, né? Você tirar o ar do sistema, ele fica localizado na parte superior, num plano mais elevado, e o restante dos componentes são totalmente mecânicos. Bom, galera, algumas das vantagens do freio a disco nesses tipos de automóvel por ser um mecanismo que fica exposto, ele não fica embutido dentro de um outro sistema, você tem uma facilidade de fazer o reparo, né? Uma eficiência maior no funcionamento dos componentes, né? E uma fadiga menor, porque você tem uma refrigeração mais eficiente nessa parte do freio. Os freios eles exigem muito dos componentes, eles trabalham em temperaturas muito altas. Então o sistema, por estar exposto, ele não ter nenhum tipo de anteparo, ele tem um funcionamento mais regular, mais eficiente, e ele ocasiona menos fadigas. Aqui nós vamos dar uma demonstração de como funciona o sistema do freio de mão. Eu vou pedir para o meu assistente que está dentro do carro acionar o freio de mão, e vocês vão ver que a alavanca está se movendo. Desarmou o freio de mão e agora ele acionou novamente. Então, esse mecanismo, esse conjunto do freio de mão, ele é totalmente mecânico. Ele funciona independente da parte hidráulica. Como funciona a parte hidráulica do freio? Nós temos um pistão
um pistão de aproximadamente 40 milímetros dentro dessa cavidade, e ele é acionado através da pressão do fluido que desce por essa linha, por esse flexível de borracha que está sendo alimentado pelo tubo principal. Ele vem do reservatório de fluido lá da frente do carro, ele percorre todo esse trajeto desde a frente até aqui na saída do chassi do carro, pela traseira, e ele é pressurizado dentro dessa linha de borracha. Ele tem os terminais crimpados aqui, sobre alta pressão, e o fluido ele entra através dessa válvula. Quando o fluido é pressurizado dentro dessa câmara, ele desloca o pistão para a parte externa e ele empurra a pastilha que está apoiada no pistão na parte interna. E nós temos toda essa parte, esse conjunto externo que cobre o disco, nós chamamos essa parte de cavalete. Essa parte ela é móvel, ela se desloca para esquerda e direita através de um pino que está debaixo dessa coifa de borracha. Ele também funciona através da pressão do fluido, ele funciona através da gravidade. E aqui do lado externo, na parte esquerda da pinça, nós temos a outra pastilha, o outro elemento de frenagem. Quando você aciona os freios através do pedal, a pressão do fluido empurra o pistão e, ao mesmo tempo, esse cavalete ele se fecha e ele junta a pastilha uma contra a outra, friccionando no disco, proporcionando a frenagem. Eu vou pedir para o meu assistente pisar no pedal do freio e vocês vão ver que o disco vai travar. Ó, está travado. Agora, quando ele soltar o pedal, você vai ver que o disco volta a funcionar normalmente. Mais uma vez, ele vai acionar o pedal. Está travado, o disco está travado, como vocês estão vendo. Agora ele vai soltar o pedal e vocês vão ver que o movimento se torna livre novamente. Lembrando que só há resistência das engrenagens da caixa de marcha. Como muitos de vocês sabem, a ponta do eixo onde está preso o disco aqui, ela é acoplada na caixa de marchas. Então aqui você só tem a resistência das engrenagens, o carro está em marcha neutra, né, em ponto morto, sem a resistência do freio. A mesma coisa acontece com o freio de mão. Quando você aciona o freio de mão, mecanicamente você desloca o pistão da pinça em relação à pastilha. Então você promove o travamento do disco. É mais ou menos o mesmo princípio do uso do pedal. Só que aqui você não está usando a pressão hidráulica. Você está usando um mecanismo, você está usando um dispositivo mecânico. Agora o meu assistente vai soltar o freio de mão. Vocês percebem que a alavanca se deslocou para sua posição de repouso e novamente o disco está livre. O funcionamento dele está livre. E é isso, galera. Basicamente é um sistema simples, confiável, né? Menos passível de fadiga e com um acesso às peças móveis, uma manutenção muito mais prática, muito mais fácil. É isso aí, galera. Sociedade Automotiva na área. Bom, galera, continuando aqui a parte do sistema de freios, vamos mostrar aqui algumas diferenças do freio a tambor para o freio a disco que nós apresentamos previamente. Então esse aqui é um Fusquinha que utiliza o modelo antigo de freio a tambor, tá? Inclusive esse é o de 5 furos, é o mais antigo. Note que ele é até um pouco mais estreito aqui na parte da frenagem. Nós vamos aqui tirar o tambor para vocês verem o mecanismo, como funciona o mecanismo interno dele aqui. Ele é um pouco justo para tirar, tá, gente? Que ele entra sob pressão aqui. Vou pedir para o meu assistente verificar se o freio de mão está acionado. Porque se o freio de mão estiver acionado,
dificulta um pouco a retirada do tambor, porque as lonas vão estar acionadas, tá? Pronto, o meu assistente soltou o freio de mão lá, vocês veem que a peça já está saindo com mais facilidade. Opa! Muito cuidado na hora de desmontar, tá, galera? Porque isso aqui é pesado, tá? É uma peça de metal. Aqui vocês podem ver, aqui seria a pista de frenagem do sistema de tambor. Tá? Diferente da pinça, que a pinça de freio, ela freia no sentido da rotação da roda. Aqui nós temos um par de sapatas de metal e elas têm um componente na parte superior à base de amianto. Esse componente que está aqui sobre a pinça, sobre a sapata, é o que vai realizar a frenagem nessa pista de metal. Isso aqui é conhecido como lonas de freio. Como é que funciona o sistema de tambor? Nós falamos anteriormente sobre a eficiência do freio a disco em relação ao freio a tambor. Eu vou explicar para vocês o porquê. Vocês observam que aqui nós temos um cilindro de roda. Esse dispositivo é a parte hidráulica do sistema de freios. É esse componente que recebe o fluido que vem do reservatório do freio e quando ele é pressurizado nessa peça daqui, ele desloca esses dois pequenos pistões que vocês estão vendo aqui nas extremidades. Ele movimenta esse conjunto onde tem as lonas de freio em direção à pista do tambor. Por que ele não é tão eficiente quanto a pinça de freio, a disco? Se vocês perceberem, o movimento que ele faz na hora da frenagem, ele só utiliza aproximadamente 50% dessa superfície, né? Ele só realiza a frenagem nessa parte de cima. Então o freio ele só toca na pista do tambor aqui até mais ou menos a metade. E aqui embaixo nós temos o mecanismo do freio de mão, que também é mecânico, tá? Ele é de acionamento mecânico. Nós temos essa alavanca que está ligada ao cabo do freio de mão. Meu assistente agora vai acionar o freio de mão e vocês vão ver essa alavanca se movimentando. Percebem que quando ele movimenta a alavanca, todo esse conjunto se desloca. Nós temos aqui duas molas auxiliares. Cada vez que ele faz o movimento de acionamento do freio de mão, nós percebemos que há um deslocamento dessa peça em relação ao suporte. Então, nós consideramos que o freio a tambor ele tem uma eficiência de aproximadamente 40% ou 50% em relação ao freio a disco, justamente por conta dessa limitação do projeto, né? Aqui nós temos essas duas molas que seguram o conjunto no lugar. Mas o freio, quando nós acionamos o freio no pedal, ele só movimenta as lonas do freio na parte superior. Então nós temos uma frenagem de aproximadamente 40% a 45% na parte superior. A parte inferior basicamente é comandada pelo sistema do freio de mão, que é de acionamento mecânico, não hidráulico, tá? Então, e além de ser um sistema fechado, ele é mais complexo e ele sofre com aumentos de temperatura muito mais do que o sistema de disco. Porque o sistema disco, como ele é todo, ele fica exposto, ele não fica preso dentro de uma peça, ele tem muito mais ventilação e ele sofre muito menos fadiga do que esse sistema aqui, né? Porém, para a época que esse projeto foi concebido, esse sistema de freio mecânico, ele tinha uma eficiência compatível com o projeto. Só que hoje nós sabemos que temos pessoas cada vez mais fazendo modificações nos fusquinhas, melhorando a parte de motor, de suspensão. Então, às vezes, esse conjunto, esse projeto original,
não acompanha as evoluções que os proprietários fazem nos seus fusquinhas. Então, às vezes, o cara faz uma instalação de um motor um pouco mais potente, ou faz um upgrade na suspensão, faz uma modificação, e às vezes o conjunto do freio não acompanha a evolução do projeto. Então, existe a necessidade de você implantar um sistema mais eficiente, como é o caso do freio a disco, né? Mas no caso de um carro original como esse aqui, que nós estamos vendo, ele é um sistema que atende perfeitamente. Porém, nós sabemos que a eficiência no funcionamento dele é bem inferior ao do freio a disco. Então, basicamente é isso, galera. Sociedade Automotiva na área. Bom, galera, uma outra coisa que é importante nós verificarmos em relação ao sistema de freio é em relação à validade do fluido de freio. Aqui nós temos uma canetinha que hoje é comumente vendida no mercado. Ela é um analisador de fluidos. Ela mede quanta porcentagem de umidade está retida no líquido do fluido do freio. Então aqui nós vamos ligar a canetinha, ela tem uma escalazinha de LED, e nós vamos imergir ela no fluido de freio para nós vermos quantos por cento de umidade ele tem retido no líquido. Então aqui a gente vai inserir a canetinha. Ele tem aproximadamente 1% de umidade. Vocês podem ver que ele está com a luzinha amarela acesa aqui. Ele ainda está basicamente novo, ele ainda está, porque esse fluido foi trocado recentemente. Ele só tem aproximadamente 1% de umidade retida no líquido. Quando essa escala atingir 4%, isso indica que tem de 4 a mais 4% ou mais de umidade retida no fluido. Esse é o momento ideal da troca. Você tem que fazer a troca total do fluido. Qual é o prazo indicado para a troca do fluido total? A cada um ano e meio, no máximo 2 anos, dependendo de como é feito o uso do automóvel. Então, sempre se atentarem à qualidade do fluido de freio. É importante também, o povo tem o costume de dizer que Fusca só usa DOT 3 ou DOT qualquer outro tipo de especificação. Isso é um mito, tá, gente? A classificação DOT do fluido de freio, ela está diretamente associada com a temperatura que o sistema atinge. Então, independe o tipo de DOT que você vai utilizar no seu carro, desde que você não misture os componentes. Se você utiliza, por exemplo, DOT 3 num veículo como esse, você não pode misturar com outro fluido. Ou você esgota totalmente o líquido do sistema total e completa com um fluido de uma única especificação. Você não pode misturar 2 componentes diferentes, tá? E a classificação DOT, ela simplesmente está associada com o percentual de temperatura que o sistema atinge, tá? Fica a dica para vocês aí, galera. Sociedade Automotiva na área.